A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir das 0h12, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e letra e cores, o que explica a cor das nossas vestes santas e o fundo das nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite ministrar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por esse motivo que nós estamos aptos para ministrar com essas 3 fórmulas, pois nós temos essas 2 autoridades espirituais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, e podemos ministrar de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Terei que iniciar novamente, porque devido a erros técnicos, mas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já voltamos. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica o fundo das nossas lives e as cores das nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos um apóstolo e também um sacerdote, porque a Bíblia Sagrada só permite ministrar com essas 3 fórmulas quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso nós podemos ministrar de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos benditos do Senhor Deus, e dos que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, do versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, independente da rede social que estiverem nos acompanhando nesse momento. Quem estiver nos acompanhando pelo ministério @MilhaOfertaGym, que eu faço lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7h da noite. Vão seguir nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. Estamos em todas as redes sociais agora, ao vivo, levando a palavra e o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E saibam que há uma oferta de R$1 milhão em dinheiro que nós estamos
3 milhões. Uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro por isso. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmios somados de mais de 250 milhões de reais que nós estamos oferecendo, não pedindo, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo e em todas as redes sociais que estamos neste momento podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32. Pulei o pedaço. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos comércios, nas empresas ou nos veículos. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Examine e leia na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento espiritual, religioso de fé. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O abençoado ele fez uma pergunta perguntando se eu sou evangélica. Ser evangélico é algo que não é bíblico, nem tem passagem nenhuma na Bíblia Sagrada, dando base para nós sermos evangélicos. Que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que o Espírito Santo de verdade e os apóstolos do Senhor Jesus mandou nós sermos santos, justos, perfeitos, irrepreensíveis. O Senhor Jesus também deu a classe daqueles que são amigos dele, que são aqueles que ou obedecem para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Perguntaram que tradução eu uso. Nós não classificamos no quesito de tradução, e sim de antiguidade da Bíblia Sagrada. Quanto mais antiga, melhor ela é, porque menos manipulação houve desde esses tempos para cá. A nossa Bíblia de 1950. A mais velha, a mais nova que está aí contigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos à oração para iniciar as 7 orações e 7 ministrações que irão ocorrer no decorrer dessa live para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Lembre-se de escolher um número de 1 a 12 e ser parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e assim de segunda a sexta, a partir das 0h12 da noite até a 1h12 da madrugada, você estará recebendo sempre um livro e um capítulo concedido pelo Senhor Deus para você orar, para você meditar, para você interagir e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. Nós somos apenas um canal, como instrumento do nosso Senhor Deus para levar orações, revelações, ministrações da palavra, verdadeiras revelações para a vida de todos vocês, sem nenhuma manipulação do que eu acho, penso ou imagino, de religião, teologia ou filosofia. O Senhor Jesus não trouxe religião e nós não trazemos nenhuma religião, até porque nós nem temos isso. Nós cremos no Senhor Jesus como está escrito. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos benditos do Senhor Deus. Estarei sorteando agora o primeiro rebanho. Rebanho par de número 6 e rebanho ímpar de número 5. Hoje eu estou sorteando os rebanhos pares, mas também estarei falando um livro e um capítulo para os rebanhos de número ímpar estarem meditando. E o primeiro livro e capítulo que será para a meditação dos rebanhos benditos sorteados é o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Ruth, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Curtam, comentem, compartilhem. Seja a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos lá. Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3 para o rebanho bendito par de número 6 e Ruth capítulo 4 para o rebanho bendito para o rebanho bendito ímpar. Ruth capítulo 3 para o rebanho 6 e Ruth capítulo 4 para o rebanho ímpar 5. Vamos sortear uma das orações a serem ministradas, oração de número 3, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pessoal, infelizmente eu não posso cantar nada, porque primeiro eu estou seguindo o ritual aqui da ministração, das orações, e também estamos em várias redes sociais e tenho os direitos autorais para nenhuma dessas redes sociais derrubarem a minha live por eu estar utilizando de outras músicas sem a permissão. Vamos ministrar a oração de número 6 para mais honra e glória nossa. Número 3, perdão. Ruth capítulo 3, oração de número 3. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da sua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do capítulo 3 do livro de Ruth, para levar uma palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês, para que nós possamos estar interagindo com as Escrituras Sagradas, para que vocês possam estar interagindo com as Escrituras Sagradas e assim trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver neste momento. Porque é muito importante que vocês façam a sua parte, que vocês interajam, porque lembrando que o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja, não apenas para frequentar um templo físico de 4 paredes. Devemos ser a sua igreja, independente da situação, do local, da hora em que nós estivermos. Devemos sempre ser luz em meio às trevas, para exaltar, adorar e glorificar mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através das nossas obras, através dos nossos frutos, crendo nele como está escrito, pois foi assim que ele mandou, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever em nossa igreja virtual, @igrejas benditas, porque os seguidores inscritos recebem orações todos os dias, incluindo as orações de madrugada, feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo toda madrugada e uma vez por semana diretamente em cima do monte. E vamos à ministração do livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Pois devido à numerologia bíblica, eu leio somente 7 versículos no decorrer dessa live, mas é necessário você interagir
com a palavra do Senhor Deus, com o Espírito Santo, e assim trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê a obediência de Ruth para com aqueles que eram mais velhos. E no capítulo 1 do livro de Ruth, traz justamente uma coisa muitíssimo importante, que demonstra a atitude que a Ruth fez. Porque a Ruth não era alguém da linhagem hebraica, da linhagem dos judeus, mas mesmo assim ela escolheu permanecer servindo ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Então lembre-se que nós que não fazíamos parte da linhagem hebraica, que o Senhor Jesus fez a graça, a obra que ele fez na cruz, que permitiu que agora nós fôssemos enxertados nessa videira e agora pudéssemos ser participantes tanto das promessas quanto dos deveres e obrigações. Então é necessário a gente sempre lembrar e examinar, crer no Senhor Jesus como está escrito e fazer valer essa grandíssima maravilha, essa grandíssima graça que o Senhor Jesus concedeu a cada um de nós. É necessário a nossa iniciativa, a nossa perseverança, pois ele mesmo falou: aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Em Mateus 16, 24 a 27, o Senhor Jesus afirma que vai recompensar a cada um segundo as suas obras. O nosso Senhor Deus não deve nada a ninguém. E é necessário sempre a gente crer nele como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser sorteado e escolhido pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito de par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. É o próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Coloca o restante aqui, por favor. De 1 a 12. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando que os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas, todos os dias. E aqui na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, estão debaixo das promessas de buscar ao Senhor de madrugada, ao vocês verdadeiramente abrirem suas portas para a palavra do Senhor Deus, a verdadeira palavra do Senhor, poder entrar, edificar e transformar as suas vidas. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Veremos quais dos 3 capítulos do livro de 2 Tessalonicenses será o escolhido pelo Espírito Santo do Senhor Deus para a meditação nessa live. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho bendito par de número 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho bendito 9. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria. Está em cima do balcão ali. Já peguei. Já pegou? Isso aí eu sei, teria que fazer. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado. Vamos sortear uma das orações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glorificado, exaltado e engrandecido seja mais e mais o santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Deus. Oração de número 6. Oração de número 6 é a próxima oração a ser ministrada. Lembre-se de ser parte de um dos 12 rebanhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, escolhendo o número de 1 a 12 e seja inscrito ou seguidor e membro de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vamos à oração de número 6.
Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa palavra aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é muito importante a gente examinar e tomar como exemplo a fé crescente dos Tessalonicenses, porque é necessário a gente lembrar que lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo deixa bem claro, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus. E a fé de muitas pessoas hoje em dia anda estagnada porque elas ouvem muitas orações, ouvem muitos sermões, ouvem muitos discursos, ouvem muitas palestras, ouvem muito de muita coisa, mas ouvem pouco daquilo que é essencial, a palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Por isso que nós afirmamos... Literalmente como está escrito. Literalmente como está escrito, exatamente. Por isso que nós afirmamos que ao se juntar conosco, vocês terão muita fé, porque nós proporcionamos muita palavra do Senhor Deus, exatamente como está escrita, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Nós não falamos de nós, porque o próprio Senhor Jesus mesmo falou, aquele que fala por si mesmo busca o seu próprio reino, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. As nossas ofertas, nossos canais, nossas lives, igrejas virtuais, estão todos aí, sempre as limpas e as claras, há mais de um ano, para vocês nos examinarem, para vocês fazerem prova de nós, da nossa palavra, das nossas afirmações. E até agora, em mais de um ano na internet, em todas as redes sociais, com diversos canais, ninguém até agora veio provar, com base na Bíblia Sagrada, que estávamos errados ou mentindo. Quanto de oferta tem? Já são mais de 250 milhões de reais em prêmio que nós estamos oferecendo e não pedindo. Então aqui a gente vê justamente que a fé dos Tessalonicenses não impediu que eles passassem por tribulações, como diversas vezes pessoas que não tinham conhecimento nenhum tentaram nos criticar de alguma forma. Mas como nós sempre falamos, segundo a verdade, a palavra do Senhor Deus das Escrituras Sagradas, ninguém pôde prevalecer, porque a verdade, a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus é o que prevalece. E aqui, como o apóstolo Paulo mesmo fala, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus com o anjo do seu poder. Lá em Mateus 16, 24 a 27, ele deixa bem claro, quando ele vir com seus anjos na sua glória, recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, perseguições, tribulações, tudo aquilo que é carnal, que é terreno, que o inimigo usa para suprimir o nosso eu celestial, o nosso espírito, é necessário que a gente tome sempre muito cuidado. Mateus capítulo 5, bem. Ia falar justamente isso agora, Mateus capítulo 5. Palavra do Senhor Jesus, bem-aventurado quando perseguidos e atribulados injustamente por causa dele, da palavra dele, do evangelho dele. Não por causa de religião, de
teologia ou filosofia, e sim a palavra dele em espírito e em verdade. O próximo rebanho vai ser sorteado, escolha o seu número de 1 a 12, seja parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. É o próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para meditar na live de hoje. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Veremos quais dos capítulos do livro de Eclesiastes será para meditação dos rebanhos sorteados. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 5, para ministração na live de hoje e também para meditação dos rebanhos benditos par de número 4, Eclesiastes capítulo 5. E para os rebanhos benditos ímpar de número 3, Eclesiastes capítulo 6. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estarei sorteando agora uma oração para ser ministrada na live de hoje. Glorificado, exaltado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. A próxima oração a ser ministrada veio duas. Oração de número 9. Oração de número 9. Oração de número 9 é a próxima oração a ser ministrada. Lembre-se que os seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas, de segunda a sexta, de segunda a segunda, na verdade, e uma vez por semana também, diretamente de cima do monte. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E caso estejam nos assistindo pelo Ministério @MilhorCetadin, cliquem no nome que está aparecendo, vão lá em seguindo e vocês vão encontrar todas as nossas 12 igrejas virtuais, inclusive a nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, com lives segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, com revelações, orações e ministrações da palavra do Senhor Deus para os 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. O alimento espiritual constante para a vida de todos vocês, para vocês aumentarem cada vez mais e mais a sua fé, independente de onde se encontrem nesse momento. Se inscrevam, que é muito importante. Glórias ao nosso Senhor Deus, com certeza. Vamos à próxima oração, oração de número 9. Nosso Santíssimo Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir suas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem o Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a sua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 7 versículos, mas muitíssimo importantes para a nossa examinação, para nós estarmos prestando muitíssima atenção e nos examinando a nós mesmos. No versículo 1 já começa: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. Porque deixando bem claro que no templo, antigamente, era lido muito a palavra das Escrituras Sagradas,
sem nenhum mimimi. Era leitura da Bíblia, não era discurso motivacional. Então, por isso que eu deixando bem claro, preste mais atenção no ouvir a palavra do Senhor, ouvir os mandamentos, as leis e os preceitos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui no versículo 2 ele fala: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. 3 linhas de pequenas, não foi nem um versículo inteiro. E já começa: não se precipites com a tua boca. Lá no livro de Tiago deixa bem claro: aquele que guarda a sua boca, consegue guardar a sua própria boca, é perfeito. E aqui continua: e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro: guarda o teu coração. E lá em Provérbios 21, versículo 30, não existe sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Por isso que nós devemos estar sempre muitíssimo atentos para não colocarmos acima da vontade do Senhor a vontade do nosso coração. Acima da palavra do Senhor, a palavra da sua religião, da sua teologia ou da sua filosofia. Examine sempre com muita atenção, porque hoje em dia as pessoas focam apenas em um tipo de ídolo, as estátuas, as imagens de escultura, e esquecem dos ídolos que elas criam dentro de si próprios, que elas criam através da sua religião, dos seus costumes, das suas doutrinas, das falsas doutrinas. Então examine sempre muito bem, cuidado com a falsa aparência de santidade. Jesus diz que Mateus capítulo 12, todas as palavras que sairão da nossa boca serão julgadas por todas. Exatamente, por isso que aqui Jesus fala: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Por isso que é muito importante tomar cuidado com cada palavra que sai da nossa boca. E nós aí com as nossas ofertas estamos totalmente cientes disso, deixando bem claro para vocês nos examinarem, fazerem prova de cada um de nós. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser ministrado. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. É o próximo rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para você orar, meditar, interagir e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e interagir conosco, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, para o rebanho bendito, par de número 8. Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 9 para o rebanho bendito ímpar de número 7, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 8 é o próximo livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam membros dessas igrejas virtuais, @igrejas benditas, receba orações, ministrações e revelações da palavra do Senhor Deus. E aqui na @igrejas benditas, a oportunidade de buscar também ao Senhor de madrugada, que é muito importante estarmos sempre buscando ao Senhor sem cessar, para glorificar e exaltar mais e mais o santíssimo nome dele. Oração de número 5 é a próxima oração a ser ministrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra na casa dos seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Mas lembre que é necessário você escolher um número de 1 a 7, que no final da live será sorteado, para você ter um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para você orar, meditar, interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. Estamos sendo um canal como instrumento do Senhor Deus para a vida de todos vocês. Livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Hebreus, deixa claro uma parte muito importante, que há princípios, há regras e mandamentos e leis que agora foi feito de uma forma nova, que não houvesse defeitos, porque foi o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quem determinou todas as coisas, e nós devemos apenas cumprir e seguir, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui Moisés, que era o amigo do Senhor Deus, aquele que via e falava o Senhor de frente a frente, o Senhor foi bem claro para ele, estando ele já acabando, ou seja, não tinha muito o que ele fazer, não tinha muito o que ele mudar, mas o Senhor fez questão de avisar, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então é necessário a gente lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos deixou o manual, o guia, as escrituras da Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, o Evangelho, as doutrinas e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E é necessário nós, como seus seguidores, como seus discípulos, como seus amigos, porque ele mesmo falou: aquele que fizer o que eu mando, esse vos chamarei de amigos. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e pegarmos todas as oportunidades que o Senhor Jesus concede para aqueles que Ele ama. E Ele deixou bem claro, João capítulo 14, 15 e 16, eu amo os que me amam. Os que me amam são aqueles que guardam e praticam todos os meus mandamentos. Então lembre-se que o Senhor Jesus é um e o Pai do Senhor Jesus é outro. Tem pessoas cumprindo o mandamento, dizendo estar cumprindo mandamentos do Senhor Deus Pai, querendo estar chegando ao Senhor Deus Pai, e se esquecem completamente das palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada, com orações, ministrações e revelações da palavra do Senhor, para todos vocês serem edificados e aumentarem a sua fé ao ouvir muita palavra do Senhor. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado na live de hoje. Para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz de alegria, nosso Senhor Jesus. Livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, para a ministração agora e para os rebanhos benditos, par de número 12, Miqueias, capítulo 6. E para os rebanhos benditos, ímpar, de número 11, Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 6 é o que será ministrado agora na live de hoje, para glorificarmos e exaltarmos mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à oração a ser ministrada. Lembrando que os seguidores, inscritos e membros de nossas igrejas virtuais e canais recebem orações todos os dias, incluindo as orações de madrugada, pelo nosso sacerdote, o apóstolo, e uma vez por semana diretamente em cima do monte. Oração de número 2 é a próxima oração a ser ministrada na live de hoje, para glorificarmos e exaltarmos mais e mais o nome do nosso Senhor Deus.
Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. Que haja a sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse livro de Miqueias, capítulo 6, é um questionamento muito importante do Senhor Deus para o seu próprio povo, questionando o povo para que o povo fizesse uma reflexão em que o Senhor havia errado com eles, em que as palavras e os mandamentos do Senhor Deus tinham trago de alguma forma algo que não fosse maior do que o Senhor Deus já havia feito e ainda podia proporcionar a todos eles. É necessário que a gente examine sempre as nossas atitudes, as nossas reações, emoções e sentimentos, para que nas pequeninas coisas nunca sejamos ingratos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estejamos sempre fiéis a Ele, a palavra dEle, os mandamentos dEle, meditando nas Escrituras Sagradas, lembrando, recordando de todas as suas maravilhas, a sua infinita bondade, misericórdia e fidelidade. Mas é necessário nós o quê? Estarmos meditando na palavra dEle, alimentando o nosso espírito com as Escrituras Sagradas. Nossas igrejas virtuais dão a todos vocês um foco e um objetivo, para que vocês não abram a Bíblia Sagrada sem nenhum rumo, sem nenhuma direção. É importante você ter um foco, e um foco não concedido por mente humana, não concedido por emoção e sentimento, por corações carnais e humanos, e sim por aquele que tudo nos proporciona, que tudo conhece, que pesa o nosso espírito. Provérbios 16, versículo 2, o Senhor pesa o nosso espírito. Então é Ele quem sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas das vezes pode até ser o que você quer ouvir. Pode não ser o que você quer ouvir, mas é sempre aquilo que você precisa ouvir. Por isso que nós estamos aqui vindo falar em nome do Senhor 100% como está escrito. Não falando eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Porque se o Senhor já disse todas as coisas, já demonstrou o guia perfeito, o mandamento, o caminho, a verdade e a vida, por que eu vou querer acrescentar alguma coisa? Dá ouvidos ao espírito maligno de Apocalipse, capítulo 16, que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não tem parte nenhuma com o Senhor Deus. De que adianta viver uma fé momentânea, viver um prazer espiritual, natural, se então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção, porque aquilo que o Senhor Jesus prometeu para todos nós é incorruptível. Não tem nada nesse mundo que é capaz de corromper ou que é capaz de comprar e adquirir aquilo que só Ele pode nos conceder. E Ele só nos concede através do nosso próprio esforço, do nosso próprio perseverança em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E cabe a cada um de nós examinar o Evangelho que nos vem sendo apresentados, se é o Evangelho do Senhor Jesus, se é os mandamentos do Senhor Jesus, se é a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos deles, ou se é sonhos, desejos, sentimentos e emoções vãos
Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos dos homens. Então honrem aquele Senhor que tudo fez por nós e tudo pode nos conceder. Então faça o seu tudo, dê o seu melhor ao Senhor Deus em todas as áreas e setores da sua vida. Lembre-se, o Senhor também exige o seu tempo. Então é necessário você examinar, buscar ao Senhor de madrugada, buscar ao Senhor sem cessar. Nós temos lives desde 12 minutos antes das 6 horas da noite até finalizando às 1h12 da madrugada. Aqui na Igreja Bendita, @Igreja Benditas, das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada. Não tem mais simplesmente desculpa para você chegar e falar: não, Senhor, então eu não posso sair de casa porque eu já estou muito cansado. O culto era no horário do meu trabalho. Então examine sempre as Escrituras Sagradas, dê oportunidade, prioridade ao Senhor Deus. Dê a oportunidade dele entrar em sua vida, porque ele mesmo falou: estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então é necessária a sua atitude, você tomar o primeiro passo para que o Senhor Deus possa se aproximar de você. Você tomar a iniciativa de se aproximar dele, de guardar e praticar os seus mandamentos, para que ele possa verdadeiramente te abençoar. Mateus 6, versículo 33. Palavra do Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor é fiel à palavra dele. A palavra dele é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e se cumpre em nossas vidas, quando nós verdadeiramente estamos sobre a rocha, guardando e praticando todos os seus mandamentos. O próximo rebanho bendito a receber uma palavra do Senhor Deus, rebanho bendito par de número 2, rebanho bendito ímpar de número 1, é o próximo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando vocês que é necessário o nome de vocês estar escrito nos nossos canais. Exatamente. Todos os nomes de pessoas que seguem a igreja têm que estar escrito nas igrejas. As igrejas hoje não colocam o nome de ninguém escrito. Isso é um mandamento de Deus. Aqui você tem a oportunidade, você coloca o seu nome escrito, você se inscreve no canal, o seu nome está escrito numa igreja santa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isso que é mais importante. É uma das nossas maiores deficiências do que as outras. As outras você segue elas sem ter seu nome escrito. Aqui não, aqui o seu nome está escrito. E por isso você recebe um livro para você. Amém. Próximo livro a ser ministrado, o livro de Tiago, contém 5 capítulos. O capítulo sorteado foi o capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para os rebanhos bendito par de número 2. Tiago, capítulo 3. Para os rebanhos bendito ímpar de número 1. Tiago, capítulo 4. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco e ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus, independente de onde você estiver neste momento. Ele nos chamou para ser a sua igreja, para ter abundância de boas obras e de bons frutos. Aqui você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito numa igreja. Não perca essa oportunidade. São 12 igrejas. Escreva o seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à próxima oração a ser ministrada. Recebe orações todos os dias, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente em cima do monte. Vamos à próxima oração a ser ministrada, oração de número 10. Oração de número 10 é a próxima oração a ser ministrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, fortalecimento e edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a sua palavra, a sua verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente vê a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus no sorteio, que justamente até a oração, que de 12 orações a serem ministradas, caiu justamente uma oração com que a gente veio falando a vocês: aumentar a fé, ser gratos ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos à ministração do livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7.
Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é capítulo 3 do livro de Tiago, é verdadeiramente muito forte. E, mais uma vez, o Senhor se demonstrou presente tanto no sorteio da oração, quanto no sorteio do capítulo. Mais uma vez, firmando todas as palavras que eu vi dizendo para vocês durante toda a live. Quem chegou depois e não pôde acompanhar, vai em nossos outros canais, nossas outras redes sociais, @Igrejas Benditas, que a live ficará salva lá para vocês voltarem e examinarem. Porque aqui justamente que nós falamos para vocês no começo da live, que o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, sobre a língua, aquele que consegue refrear a própria língua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para fazer refrear todo o corpo. E aqui o apóstolo Tiago continua deixando bem claro, reafirmando as palavras do Senhor Jesus, para que nós estejamos sempre tomando muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque como o Senhor Jesus disse, aquilo que sai da boca é o que contamina o homem, não aquilo que entra. Porque o que sai da boca procede do coração, e do coração procedem coisas malignas. Uma palavra tem muito poder no mundo espiritual. Então, por isso que é muito necessário nós tomarmos muitíssimo cuidado com as palavras que saem das nossas bocas. Aqueles que são chefes de família, tomem cuidado com as palavras que vocês direcionam aos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus bisnetos. Examine sempre com muita atenção as palavras que você fala para si mesmo, as palavras que você vive repetindo para si, que você permite que espíritos imundos soprem nos seus ouvidos e faça com que você desanime da caminhada. Lembre-se, examine as escrituras sagradas, busque mais e mais a palavra do Senhor. Nós temos aí as nossas 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, desde as 17 horas e 48 minutos, às 5 horas e 48 da tarde, com revelações, orações e palavra do Senhor, para vocês aumentarem a sua fé e vocês possam falar aquilo que o seu coração estiver cheio, e que esteja cheio da palavra do Senhor, das escrituras sagradas, para que ao você falar verdadeiramente como está escrito, todo espírito imundo saia, porque nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor com poder e com autoridade, e é necessária a sua participação, a sua interação, se inscrevendo no nosso canal, escolhendo um número, para você ter um livro e um capítulo, para você orar, para você meditar, para você interagir e verdadeiramente trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. E eu comunico a todos, não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, divulgando essa obra, convidando pessoas para poder se inscrever e você colocando nas suas redes sociais. Não deixe de fazer sua obra. Isso para você é muito importante. Está lá em Mateus 16, versículo de 24 a 27. Exatamente. O Senhor vai vir e vai pagar cada um de vós segundo as suas obras. Se você divulgar isso, você vai estar fazendo a sua obra. Isso é muito importante para vocês. Com certeza. Vamos ao próximo livro e capítulo, último livro e capítulo a ser ministrado na live de hoje. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. É um livro e capítulo para meditação de todos nós nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, curtam, comentem, compartilhem, interajam conosco e sejam a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3,
é a última ministração na live de hoje. 1 Samuel, capítulo 3, para exaltarmos e glorificarmos mais e mais ao nome do nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso, que tudo fez e tudo pode fazer por nós, desde que nós demos legalidade para Ele, a palavra dEle, as promessas dEle e a vontade dEle se cumprem em nossas vidas. Mateus capítulo 6, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há desculpas, não há meio termo. Ou é fiel ou não é fiel. E lembre-se que as promessas são para aqueles que são fiéis e verdadeiros ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à oração de número 1. É a última oração a ser ministrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração de número 1. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos pés ou a palma de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos o princípio do chamado do profeta Samuel. E é necessário nós lembrarmos que devemos ser fiéis ao Senhor no princípio, no começo, para que Ele possa verdadeiramente nos colocar sobre o muito. Aqueles que são fiéis, verdadeiros e perseverantes, o Senhor os coloca em grandes patamares, em grandes posições, em lugares de honra e de glória. Mas a partir do momento em que o seu coração está firmado no Senhor, na prática da justiça, e não em coisas que são do mundo natural. Vamos agora ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o número de 1 a 7 para você receber um livro e um capítulo para você meditar na live na madrugada de hoje para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, você vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se eu falei rápido demais, lembre-se que em outras redes sociais a nossa live ficará salva para vocês voltarem, reprisarem, pausarem e diminuírem a velocidade. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, se você escolheu o número 2. E se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o último, número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, para quem escolheu o número 1.
Glorificado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Deus, e muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, de orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 17 horas e 48 minutos até as 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link na descrição das nossas 12 igrejas virtuais e do horário das lives. Em outras redes sociais, vai na aba de seguindo e você vai encontrá-las para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E estão dando 3 milhões de reais para que, se alguém ou alguma igreja mostrar que é mais eficiente do que nós. Exatamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então, lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro de sua vida, e cada uma delas valem 12 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.